Muita gente já deve estar sabendo do que se trata essa ação que está sendo julgada hoje. A gente sabe que o Bolsonaro provavelmente, se não for por essa ação aí, vai ser por alguma outra, né? Porque ele tem uma fila de ações que podem culminar na inelegibilidade dele. Mas a que está sendo julgada hoje é uma ação em que ele fez, em que ele convidou um monte de embaixadores de outros países para basicamente desacreditar das urnas. E aí o que ele fez, Renato? Ele convidou oficialmente, então ele convidou usando a condição de presidente da República, ele fez governos que a gente chama, convites que a gente chama de institucionais, convite institucional do governo brasileiro para embaixadores comparecerem no Palácio da Alvorada para uma reunião que foi transmitida pela TV Brasil. Então, e nessa reunião, os embaixadores lá compareceram, não sabiam exatamente do que se tratava, e aí ele começou a lascar a urna eletrônica. E isso é importante a gente lembrar, porque muita gente fala, o Bolsonaro, né, tá sendo aí tá sendo julgado, perseguido numa ação em que ele fez uma reunião com embaixadores, ora. Ele é presidente, ele chamou os embaixadores e ele deu uma opinião. Né? Querem jogar a defesa dele para isso. A liberdade, como se fosse uma liberdade de expressão. Na verdade, Renato, tem lá o que a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. A gente tem um público, sobretudo um público jovem. Antigamente, aqui no Brasil, a gente não tinha o Instituto da Reeleição. Aí fizeram uma emenda constitucional para permitir a reeleição. Quando fizeram essa emenda constitucional, permitiram a reeleição sem você sair do cargo, mas falaram, peraí, quem está no cargo, naturalmente, vai ter vantagens. Então, para equilibrar as regras do jogo, foram estipuladas pela legislação eleitoral condutas vedadas. E ele incidiu nessas condutas vedadas. Você não pode usar a máquina pública, a condição de presidente da República, a instituição presidência da República, para fazer um encontro com embaixadores em um local público que teve custo para falar mal do sistema eleitoral e da urna eletrônica. Renato, o Tribunal Superior Eleitoral tá pegando firme, tá multando todo mundo em relação a questões que tenham sido faladas com referência à urna eletrônica. Imagina, nesse julgamento aí, com certeza, o prognóstico é desfavorável ao presidente Bolsonaro. E ainda transmitido, né, da TV Brasil ainda, né? Enfim, eu tô com um vídeo aqui, se vocês quiserem ver. Boa, vamos relembrar aí. Taca na tela aí, tem o tradutor ali. Quero me basear vou colocar aqui. Exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de Isso é ele falando ali para audiência de embaixadores de outros países. Agora ele está dizendo que não falou mal da urna eletrônica, né? Então é importante sempre ter o vídeo para tirar a dúvida. Prova dos 9. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então seria eu o manipulador. Ele tá falando bem mal, na verdade. O que ele tá falando aí que eu não tô ouvindo? Agora apareceu o fone pra mim. Apurar se houve ou não manipulação. Tá falando de manipulação, que teve invasão. Então tudo começa... ele vai mostrar as evidências as evidências dele. Essa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive quebraram o sigilo, né? Claramente. Quebraram o sigilo de inquérito. Teve acesso a tudo dentro do TSE. Obteve acesso aos milhares de código-fonte. Nossa. Que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal... Por que ele tá falando de código-fonte, de senha? Ele claramente não tem o domínio dessa matéria. Não se lembra que tinha saído um relatório na época falando? Então, era isso. Segunda parte. Então, temos aqui
Não, ele falou que o sistema não prestava e que... Vocês querem ver o vídeo todo? Não. Ah, não. Já. Basta. Já deu pra lembrar aí mais ou menos do que era. Ou seja, ele falou que não falou mal da urna. Se isso não é falar mal da urna, eu não sei o que é, né? Ô, Rolo, me explica uma coisa. Os bolsonaristas sempre falam muito, né? Não, porque o código-fonte, a senha, o login do ministro, do não sei o quê, né? Parece que eles são quase hackers, assim, né? Pela maneira que eles falam. Mas, na verdade, eles não entendem nada do sistema eleitoral, etc. E o fato de ter o código-fonte não significa que vai quebrar o sigilo do voto. Tem N barreiras de proteção, tem lacres físicos, lacres digitais. Se você altera o programa não roda, o programa é feito. Se ele tiver qualquer corrompimento, se ele for corrompido, esse programa, ele não roda. Esse programa sai do TSE e ele é emprenhado na urna com uma audiência pública, com presença da OAB, presença dos partidos políticos, enfim. Assim, pode não ser o sistema perfeito, Renato? Não acho que o sistema eleitoral seja um sistema perfeito, mas o meu pai, Renato, ele foi funcionário da Justiça Eleitoral na época do voto físico. E o que acontecia? A coisa mais fácil era ter um voto em branco, ele ia lá e metia o X. Ele não, meu pai não, mas alguém ia lá, metia o X. Então vinha um voto em branco. Se uma pessoa tivesse de má fé, tinha 30 votos em branco, viravam 30 votos do Lula ou 30 votos do Bolsonaro. Mas assim, às vezes eles iam contar o voto, desaparecia um voto. E aí, como é que fazia com esse voto que desaparecia? Então tinha um monte de problemas que o voto permitia a figura do mapismo. A hora que você ia transcrever os votos para o mapa, você alterava na transcrição e aí você só conseguia detectar isso numa eventual recontagem dos votos, que era difícil de acontecer. Eu comecei a advogar no eleitoral nessa época ainda em voto impresso. Eu consegui uma recontagem ou 2 recontagens na vida. Então, assim, melhorou. Não há dúvida que melhorou. Não é a urna eletrônica pode não ser perfeita, mas a ideia é que ela seja aperfeiçoada ao longo dos anos e é muito melhor do que o voto impresso.